O juiz Sérgio Moro autorizou a defesa do engenheiro Glaucus da Costa Marques, acusado de ser laranja do ex-presidente Lula em processo da Operação Lava Jato, a ter acesso a imagens de câmeras de segurança do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. O objetivo dos defensores é provar que o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula, visitou Costa Marques quando o engenheiro estava internado no local em 2015. A decisão foi tomada nesta terça-feira. O juiz Sérgio Moro afirma que parece improvável que a defesa logre realizar a identificação pretendida, mas mesmo assim liberou o acesso a vídeos eventuais mantidos quanto à gravação de acesso ao Hospital Sírio-Libanês ou ao apartamento ali ocupado por Glaucus da Costa Marques entre 2015, na verdade 23 de 11 de 2015 até 29 de dezembro daquele ano. Segundo o juiz, caberá à própria defesa dele obter as cópias ou o acesso a esses vídeos diretamente com o Hospital Sírio-Libanês. Ainda falando sobre a Operação Lava Jato, a investigação e também, nesse momento, teve o depoimento do ex-presidente do Banco do Brasil e o repórter Daniel Lian acompanhou. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, negou ter recebido vantagens indevidas da Odebrecht durante depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. O executivo foi acusado pela força-tarefa da Operação Lava Jato de receber 3 milhões de reais em propinas da construtora, a fim de facilitar contratos entre a empreiteira e a estatal. Bendini se diz vítima de um complô. Nego veementemente essa situação, jamais solicitei ou autorizei que alguém solicitasse qualquer tipo de vantagem devida, jamais pratiquei qualquer ato de ofício, sou um funcionário de carreira de 40 anos de trabalho, jamais estive envolvido em qualquer situação ilícita. As minhas gestões frente ao Banco do Brasil e da Petrobras sempre foram primadas pela total transparência, nunca teve nenhum tipo de questionamento em relação a esse meu trabalho. Isso se trata de um complô. Eu acho que aquela história, eu acho que um erro clássico é quando você tem cria uma determinada teoria e depois vai se buscar os fatos e se entorta os fatos para se adaptar à teoria. Aldemir Bendini disse que jamais esteve envolvido em qualquer situação ilícita e que sempre primou pela transparência, seja no Banco do Brasil ou na Petrobras. Nunca cometi nenhum ato de ofício ilícito ou qualquer situação que prejudicasse as empresas onde eu fui gestor. Em um determinado momento, Aldemir Bendini tentou descontrair o depoimento quando questionado pelo juiz federal Sérgio Moro sobre as 82 chamadas identificadas entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2017 entre ele e o marqueteiro André Gustavo. Ele perguntou por que utilizava o aplicativo que apagava mensagens automaticamente. Esse Wicker, o senhor se comunicava com ele por, vamos dizer assim, iniciativa sua, iniciativa dele? Quem que sugeriu, vamos usar esse aqui, não o WhatsApp ou coisa parecida? Eu normalmente adotava a seguinte condição, Meritíssimo. Quem me abordava num determinado aplicativo, eu passava a responder naquele aplicativo que eu fui abordado. Uhum. E algum propósito específico de utilizar esse aplicativo? Esse Wicker? Não, nenhum. Eu utilizava todos, como disse. Não é tão comum, né? Me parece. Não. Eu creio que não. O senhor não usa esse? Não. Não, eu usava sim, usava. Ele é daqueles que destroem as mensagens? Eu vim a saber disso depois, eu não sabia que isso era autodestrutivo. Não tinha nada para esconder. Segundo Bendini, ele está sofrendo uma perseguição brutal. Eu sofro hoje aqui uma perseguição brutal que eu não consigo entender o que é, que infelizmente me envergonha porque destruiu toda a integridade moral minha, da minha família, destruir a minha família por uma perseguição brutal, sem lógica, um negócio totalmente desprovido. O ex-presidente da Petrobras está preso desde o dia 27 de julho de 2017. No primeiro interrogatório, no dia 22 de novembro do ano passado, Bendini ficou em silêncio.
Começando pela notícia do Sérgio Moro ter autorizado a defesa do Glaucus da Costa Marques, que é suspeito de ser laranja do Lula naquele apartamento de São Bernardo do Campo, a ter acesso à imagem da câmera de segurança do Hospital Sírio-Libanês. Esse caso é um pouco complicado, mas vou tentar lembrar aqui. O Glaucus da Costa Marques é um senhor de idade, ele estava internado e foi na época que ele estava internado no hospital que a defesa do Lula tratou de correr lá para que ele assinasse os recibos de suposto pagamento de aluguel depois de anos em que aqueles aluguéis não estavam sendo pagos, porque o apartamento é investigado por ter sido, supostamente, alegadamente, pelas investigações, bancado com propinas da Odebrecht. E o Glaucus, em depoimento, tinha dito que não só o contador da turma do Lula, o João Muniz Leite, tinha ido visitá-lo no hospital para coletar assinatura, como também o Roberto Teixeira, advogado do Lula. Para nós, que analisamos o caso de fora, o que importa é que o contador foi lá, sob a ordem, evidentemente, do Roberto Teixeira, para colher as assinaturas do Glaucus da Costa Marques. Mas como ele disse que o Roberto Teixeira também foi, e no registro do hospital não tinha o nome do Roberto Teixeira, ele quer confirmar que foi efetivamente. Então está buscando as imagens de segurança, pode ser que não apareça, não sei de fato se ele foi ou não, mas acho que ficou registrado, ou ele comentou que falaram por telefone também. Agora o importante é que o contador foi lá e eles fizeram isso naquele momento, logo depois da prisão do José Carlos Bunlai. Então a turma do Lula ficou preocupada com o avanço da Lava Jato e quis tentar deixar a posteriori toda essa negociata limpa. E aí surgiram aqueles recibos que estão sendo investigados até hoje como recibos ideologicamente falsos. Professor Vila. O que me chama a atenção nesses depoimentos, e são tantos desde 2014, quando do início da Lava Jato, e essa disponibilização que é importante em vídeo desses depoimentos, é uma coisa já no terreno da psiquiatria, né? Porque eles são psicopatas. Esse senhor é um psicopata. Ele sabe que ele fez, ele está envolvido em atos de desvio de recursos públicos no Banco do Brasil, na Petrobras, que ele teve favor. Ele começou no sindicalismo, no interior de São Paulo, é sempre o mesmo caminho, sindicalismo, PT, bancos e empresas estatais, assalto erário, é sempre a mesma coisa. Ele no Banco do Brasil fez coisas horrorosas, e a criminosa Dilma Rousseff depois o nomeou para a Petrobras, onde também tem acusações gravíssimas que pesam sobre ele. Ele sabe que recebeu dinheiro, ele sabe que assaltou o erário, o meu, o seu, o nosso dinheiro, ele sabe, mas ele com a maior cara de pau, são pessoas doentes. Eu não sei, que chega um momento que a pessoa acredita na própria mentira. E quando eu vejo vejo o criminoso Lula e todos os outros, eles só começam a acreditar. É uma coisa de doença, uma questão psiquiátrica mesmo. E esse senhor, inclusive, ficou famoso num dos episódios pequenos em termos de desvio. Foram muitos, mas um deles no Banco do Brasil, com uma senhora horrorosa, por sinal feia pra diabo, mas não importa, né? Tem feio, tem bonito, meio a meio. É uma senhora estranhíssima, tal, porque na hora quando eu vi, não sabia se era o que gênero era, mas aí também envolvido numa compra de empréstimos, que era para caminhão, no fim comprou carro esportivo caríssimo, tal, e aí levou essa senhora para Buenos Aires. Ele pode levar até para a China, mas com o dinheiro dele não, com o dinheiro do Banco do Brasil, está tudo comprovado, né? E ele vem falar na destruição da família dele, é um cara de pau, né? Então é isso que dá raiva. As pessoas, qualquer cidadão ou cidadã, nós aqui ficam assistindo e falam assim, mas não é possível, eles roubaram tudo e estão dando risada da gente. Eu quero ver, não é só que ele seja preso, para mim ele teria de ser condenado à prisão perpétua. Se nós tivéssemos a condenação de prisão perpétua para esses que desviam recursos públicos, acabava a corrupção em 2-3 anos no Brasil, rapidamente e tal. O que vai acontecer? Eu quero ver se ele vai ser condenado mesmo, quero ver se ele devolve o dinheiro, porque o que eles têm por sedução é o dinheiro. A questão para eles não importa é o dinheiro. Eles não têm honra, não têm caráter, são criminosos, é o dinheiro que vale. Então eu quero ver se ele vai devolver o prejuízo que ele trouxe ao Banco do Brasil e à Petrobras. E o Aldemir Bendini ainda chamou nesse depoimento o Marcelo Odebrecht de calhorda. E a pergunta que fica é: quem achacou o calhorda é o quê? Porque tem os depoimentos do Fernando Reis da Odebrecht e do próprio Marcelo Odebrecht falando de uma reunião que o Fernando Reis combinou com o operador do Aldemir Bendini, se não me engano esse marqueteiro André Gustavo, que o Aldemir Bendini daria uma senha no meio de uma conversa com o Marcelo Odebrecht, em que estariam eles 4, para mostrar que ele queria o pagamento de propina. E aí eles comentam
no depoimento, é até um caso cômico, que ele inseriu aquele assunto no meio da conversa sem fazer nem muito sentido. Então ele desviou só para no meio da conversa passar uma senha de que ele queria receber a propina. Depois de uns 3 anos de Lava Jato na rua, a Petrobras tendo sido saqueada, né, aquela fortuna em propina bilionária que mostrou até naquele trailer destacado do filme Polícia Federal ali para todos, são bilhões de reais, a Dilma ainda nomeia um sujeito lá que vai cobrar propina na maior estatal brasileira. É brincadeira.